vamos embora. Vamos aqui. Eu vou falar sobre a preservação e integridade da Bíblia. A preservação e a integridade da Bíblia. Para vocês que já chegaram, deixa eu explicar. A aula de número 2, que está lá no nosso grupo exclusivo, é a aula que eu repus relacionada à quinta-feira passada, que eu não pude dar aula. Tá? Não pude dar aula, eu repus essa aula. Tá lá. Tem a aula também de número 3, tá? Que eu gravei porque possivelmente eu não conseguiria dar aula hoje. Mas graças a Deus deu certo. Eu consegui organizar e dar essa aula para vocês. Tá bom? Então, a aula que está lá, eu preciso que vocês assistam. A aula de número 3. Ok? O senhor fala, tá no Facebook ou tá no WhatsApp, pastor? Tá no Facebook, no nosso grupo lá do Facebook, tá? É só acessar e ver lá, vai estar aula 1, 2 e 3. A 2 e a 3 é importante assistir, tá bom? Aí, o que eu já vou explicar para vocês aqui? Essa aula de hoje, portanto, seria a aula de quinta-feira que vem. Mas eu já estou antecipando ela aqui e dando ao vivo aqui para vocês mesmos. Tá bom? Por quê? Quinta-feira que vem eu não vou poder dar aula. Mudou o pastor da nossa igreja e o pastor novo que vai vir vai assumir quinta-feira que vem. Aí eu preciso estar lá. Tá joia? Antecipando aqui para vocês então. Dito isso, vamos embora, vamos para frente, vou falar sobre a preservação e a integridade da Bíblia. Bom, a Bíblia, se existe um livro que foi preservado ao longo do tempo, este livro é a Bíblia. Não somente de maneira física. Quer falar alguma coisa, meu Marco? Qual que é a unidade que você vai falar hoje, então? A 3? Isso, eu estou na unidade 3, isso mesmo. Tá, e qual que é o capítulo aí? Unidade 3, 3.5. Ah, tá ok, pastor. Tá joia? Obrigado, meu Marco. Então vamos lá. Então, essa preservação não se deu apenas no que tange a questão física, né? Mas também a preservação do seu conteúdo, a preservação dos seus princípios. Quando a gente fala do Antigo Testamento, os judeus foram os grandes responsáveis por preservar a lei de Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da preservação e a integridade da Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito ao longo de 1500 anos por autores diferentes que mantém a sua plena integridade. No livro, quem estiver acompanhando, tem a seguinte afirmação: há mais de 5.686, tá? Há mais de 5.886 manuscritos gregos do Novo Testamento e mais de 10.000 da Vulgata Latina e além de mais 9.300 versões. Olha aí. Tá? Atualmente, mais de 25.000 manuscritos inteiros e cópias e porções do Novo Testamento. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem, eu já falei isso, apenas relembrando, que quando a gente fala de originais, né, você precisa entender esses originais como cópias de cópias. Por quê? O original,
que foi o primeiro a ser escrito, já não existe há muito tempo. Por quê? Muito simples. Porque esse material foi produzido, né, com recursos perecíveis, em materiais perecíveis, pele de animais, papiro, pergaminho, tudo perecível. Então, o que precisava fazer com frequência? Copiar aquela porção. Então, o primeiro foi o original. Após um tempo já começou a precisar se fazer cópia dele, porque naturalmente ia se deteriorando, ia apagando. Imagina, escrevia lá no papiro, no pergaminho, né? Ia apagando na pele do animal, ou a tinta, a própria pele ia se decompondo. Tá? Isso inclusive explica, deixa eu só ver o áudio aqui, só um minutinho, calma aí. Quer falar alguma coisa, irmão Marco? Pastor, primeiro assim, eu estou meio perdido aqui, eu queria saber qual é a página que está, e eu tenho uma dúvida do que eu li, e eu gostaria de fazer a pergunta pro pastor, que está na página 74, com descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, o que vem a ser o texto massorético. Isso aí eu fiquei em dúvida, porque foram as descobertas, né, com relação documentos da literatura, né, e ainda está falando que alguns estão sendo traduzidos, né, mas até hoje esses textos estão sendo traduzidos. E o que são os textos massoréticos, que eu não entendi. Tá, vamos lá. Vamos aqui primeiro para o senhor encontrar onde nós estamos. Encontrou a unidade 3? Tudo bem, pastor. Tá. Encontrou? Encontrei. Tá, agora você vai ver assim, ó, 3.1, 3.2. Nós estamos agora, nós estávamos no 3.5, acabamos de avançar para o 3.6. Milagres na Bíblia. Encontrou? Quer ver? Eu vou te mostrar. Qual o capítulo que está? O capítulo 2? Não, capítulo 3. Capítulo 3. 3.6. Pastor, na minha página está 110, 3.5, a providência da salvação. Então tá dando conflito. Calma aí. Você diz a doutrina da salvação? Porque a doutrina da salvação está um pouquinho antes. Deixa eu pegar um livro aqui. Porque o meu não está por página, entendeu? Eu tô com a apresentação aqui. Eu estou na unidade 3. Ó. Vou abrir um outro livro aqui e já vejo. Calma aí. Vamos lá.
Deixa eu achar aqui a página. Página 79, unidade, eu falei errado, tá? Unidade 2, por isso que o senhor não está achando, confundi aqui. É o capítulo 3 da unidade 2. Ah, tá. Achei, pastor. Página, é isso mesmo, página 79. 79, é. Ele é na unidade 2, né? Isso, eu que confundi aqui. É o capítulo 3 da unidade 2. Achou aí? Achei, pastor. Não, tudo bem. E a minha dúvida é essa com relação a esses textos maçoréticos aí que foram encontrados aí, que eu não entendi, eu não sei o que é. Não, é muito simples. Os textos maçoréticos são os textos da Bíblia hebraica. Dependendo da pesquisa, por isso que há essa correlação com os pergaminhos da caverna de Qumran ou do Mar Morto, porque ali eram textos da Bíblia hebraica, do original que a gente chama, né? Ah, dos originais? Isso, da Bíblia hebraica, do original. Tá? Dependendo da pesquisa que fizer, ao invés de você encontrar a referência como texto hebraico, pode ser que o autor se refira da seguinte maneira: a Tanakh. Mas a Tanakh é o texto hebraico, então é a mesma coisa, só muda o nome. Tá? Tem até uma Bíblia que eu indico muito para vocês. Primeiro porque é barato, é bem baratinha essa Bíblia, e segundo porque ela é muito boa. Tá? O nome dela é Tanakh. Tanakh. É uma versão muito boa, porque ela é uma versão extraída direto do original. Tá joia? Tá certo, pastor. Vamos lá então. Desculpa aí. Nada. Que eu fiquei isso? desesperado, eu não estava achando que era. Não, eu que me precipitei, eu peço desculpa, eu acabei confundindo aqui, achei que eu estava na unidade 3. Na unidade 3 nós vamos na aula que vem. Vamos lá então. Ajustado aí, vamos para frente. Nós vamos falar agora dos milagres na Bíblia. Tá? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui que eu acabei tirando aqui da tela. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, pronto, vamos lá. Bom, agora, milagres na Bíblia, vamos lá. A Bíblia relata inúmeros milagres. Milagres de Jesus sobre a natureza, as enfermidades, sobre a morte, o poder de Jesus sobre Satanás e os espíritos malignos. Né? Milagre, gente, é um efeito na natureza que não pode ser atribuído a qualquer dos poderes ou operações conhecidas de maneira natural. Tá? Definição, a mais simples definição que você encontrará de milagres é que milagre não se explica. Tá? Se conseguir explicar por A mais B, deixou de ser milagre. Premissa para milagre: inexplicável. Por isso essa definição. Milagre é um efeito na natureza que não pode ser atribuído a nada racional. Tá? Agora, vamos ver aqui. E eu dei o exemplo para vocês dos milagres relatados na Bíblia acerca de Jesus. Então Jesus realizou milagres sobre a natureza, acalmou a tempestade, o mar. Milagres
sobre as enfermidades, isto é, curou muitos enfermos, né, com diferentes tipos de enfermidades. Deu vista aos cegos, surdos voltaram a ouvir, mudos começaram a falar, paralíticos andaram, inclusive sobre a própria morte, ressuscitando pessoas, né? Ressuscitando a Lázaro, ressuscitando outros também. Seu poder sobre Satanás, né, e sobre os espíritos malignos, os expulsando, libertando pessoas. Então, fica aqui o registro. Agora vamos ver a veracidade dos milagres. Milagres descansam a veracidade sobre o testemunho. Os milagres contados nas Escrituras tiveram uma multidão de testemunhas. A Bíblia relata inúmeros milagres, sendo a ressurreição de Cristo o maior milagre registrado. Então, qual é o maior milagre, Tiago? Ressurreição de Cristo. Isso aqui é interessante. Não sei se para vocês já perguntaram, para mim já perguntaram. Qual é o maior milagre da Bíblia? Ressurreição de Cristo. Tá certo? Vamos lá então. Jesus ressuscitou ao terceiro dia após a sua crucificação. E aí ele esteve com Maria Madalena, andou com 2 discípulos no caminho de Emaús, reuniu-se com os apóstolos e apareceu a 500 pessoas. Paulo viu no caminho de Damasco, Estevão e João também puderam vê-lo após a sua ressurreição. Há evidências irrefutáveis da ressurreição de Jesus. O túmulo vazio, o Pentecostes, a transformação na vida dos apóstolos, entre inúmeras outras evidências. Tá? Fechamos agora essa parte dos milagres. Vamos aqui agora para o capítulo 4, falar sobre profecia. Respostas do cristianismo aos críticos da Bíblia. Então isso aqui é interessante, porque as profecias bíblicas servem de evidências internas, repetindo aqui, as evidências internas são aquelas que a própria Bíblia menciona, faz menção, tá? Então é aquilo que está inserido na Bíblia. E as profecias é uma evidência interna, que nós usamos como resposta aos críticos da Bíblia. Então, definindo a palavra profecia, a profecia é uma palavra que no grego significa falar, significa proclamar. Já em hebraico, profecia significa declarar. Então veja, nós temos tanto a expressão falar, nós temos a expressão proclamar e nós temos a expressão declarar. Tá? As profecias do Antigo Testamento, elas se dividem em 3 grupos. As profecias do Antigo Testamento se dividem em 3 grupos. Vamos lá. Primeiro, concernente ao destino coletivo da nação. Segundo, profecias acerca do Messias, profecias acerca do Salvador, profecias acerca do restaurador de Israel, o Messias tão prometido à nação. Terceiro lugar, profecias escatológicas. Então, o primeiro grupo de profecia se refere ao destino coletivo da nação de Israel. O segundo grupo, acerca do Messias, do Salvador, tá?
do remidor da nação. E aí, dentro desse leque de profecias acerca do Messias, você tem profecias acerca da sua vida, obra, ministério. E, em terceiro lugar, por fim, não menos importante, profecias escatológicas. Tá? Bom, nós estudamos nessa matéria profecias como uma evidência, que eu já disse a vocês. Dentro dessa ideia principal, a profecia como evidência da verdade e integridade do cristianismo é importante pelas seguintes razões. Número 1, apelo ao raciocínio das pessoas que ainda não creram. Em segundo lugar, a Bíblia descansa sua alegação de veracidade e autoridade sobre a profecia cumprida. Então, todas aquelas profecias lá de trás que se cumpriram mostram a veracidade da palavra de Deus. Esta é uma palavra digna de aceitação porque aquilo que foi dito há 1.500 anos atrás se cumpriu. Aquilo que foi profetizado há 2.000 anos atrás se cumpriu. Tá? Então isso é importante. Vamos lá, vamos avançando aqui. Eu falo também para vocês sobre profecias, tá? Que existem 3 classificações para as profecias. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho aqui para dar essa dica para vocês. Deixa eu só ver quem que está aqui. Calma aí. Ah, pensei que tinha chegado mais alguém aqui para a gente adicionar. Deixa eu confirmar, calma aí. Não, tá de boa. Achei que tinha chegado mais alguém aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir esse parênteses rapidinho. Dar esse toque para vocês. Isso que nós estamos vendo sobre profecia serve para vocês quando forem falar, pregar, ensinar, né, sobre os livros proféticos, sejam os profetas menores ou maiores, tá? Tanto faz. Serve para isso. Imagina, se você for inclusive pregar sobre algum texto do livro de Apocalipse, você pode usar isso aqui que a gente está aprendendo. Por quê? Porque Apocalipse é um livro profético. Então, se você for pregar em Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você pode usar isso. Se você for pregar nos profetas menores, você pode usar isso. Então, é um conteúdo muito legal que vai te ajudar em vários momentos, para vários... Então, vamos lá. Vamos avançando aqui. 3 classificações da profecia. Bom, em primeiro lugar, deixa eu ver se está carregando aqui. Deixa eu só colocar o... calma aí. Agora não, deixa eu ver. Acho que não quer carregar. Vamos lá. Tá. Em primeiro lugar, estava tentando colocar o celular para carregar aqui que estava acabando a bateria. Vamos lá. Em primeiro lugar, profecias já cumpridas. Essas profecias já cumpridas, elas trazem veracidade para a palavra de Deus. Tá? Profecia sobre o exílio, sobre o Messias, o exílio que eu me refiro, só explicando, é o exílio babilônico. Né? Sobre o Messias se cumpriram, né? Isaías traz sobre a crucificação de Cristo com riquezas de detalhes. Isaías capítulo 53 é a descrição da via cruzes, daquele caminho da via dolorosa em que Cristo passou até chegar ao Gólgota, ao Calvário, ao lugar da crucificação. Isaías 700 anos antes profetizou sobre isso. Lutero, comentando este texto, ele chega a dizer que acredita que Isaías foi transladado, levado para o futuro, viu o momento da crucificação
e escreveu sobre ele. Tamanha riqueza de detalhes. Eu acho que o Valdeci mandou uma mensagem lá no grupo, deixa eu ver. Eu mandei do grupo Isaías 53, pastor, para salvar. Ah, maravilha, maravilha. Pensei que estava precisando de alguma coisa. Então, valeu, obrigado, tá? Pode fazer isso. Quando for algum texto, alguma coisa, pode ficar à vontade aí, tá? Então, profecias sobre o Messias. Tem profecias falando até detalhes relacionados aos ossos de Cristo, coisas assim, detalhes, tá, que se cumpriram. Isso mostra a veracidade da Bíblia. E muitas outras coisas relacionadas a profecias que já se cumpriram. Tá? Em segundo lugar, profecias no processo de cumprimento. Isso muito está ligado à restauração de Israel, tá? Que caminha aí no processo de cumprimento. E claro, existem profecias que ainda não se cumpriram. Profecias que ainda não se cumpriram. Tá? Como, por exemplo, a restauração total da Palestina por todas as tribos de Israel, destruição de todos os inimigos de Israel, conversão coletiva de Israel, tá? E o estabelecimento do reino de Deus na terra. Isso fala do período milenar. E não se cumpriu por quê? Porque ainda não chegou a hora. Dentro de uma linha do tempo escatológica, nós estamos em um período chamado de princípio de dores. Após isso vem o arrebatamento, grande tribulação. Aí depois, lá no final, vem o estabelecimento do reino milenar. Depois de 7 anos de grande tribulação, vem a restauração da terra e o estabelecimento do reino milenar. Tá? Então, no caso, primeiro vem o arrebatamento, né, pastor? Dentro de uma linha escatológica chamada pré-tribulacionista, nós acreditamos que primeiro acontece o arrebatamento, depois starta o período da grande tribulação. Agora, você tem outras duas linhas escatológicas, a meso e a pós. A meso acredita que a igreja passa por 3 anos e meio iniciais da grande tribulação e depois é arrebatada. Então o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passa pelos 7 anos tribulacionais e no final deste período de 7 anos a igreja é arrebatada e Cristo pisa o Monte das Oliveiras. Aí em seguida acontece o milênio. Então você tem 3 linhas escatológicas, né? Eu prefiro a pré-tribulacionista, tenho mais facilidade para acreditar nela como verdade pelos fatos já ocorridos que estão acontecendo e pelas evidências bíblicas. Tá bom? Ok. Maravilha. Então agora vamos para o caráter da profecia. Caráter da profecia. Tá? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos para o caráter da profecia. Bom, primeiro, o livro coloca: é um apelo ao senso físico, é crescente e crescente, é abrangente, é universal, manifestam e declaram as revelações divinas, seu propósito é justificar ou sustentar a palavra e proceder do mensageiro de Deus. Este é o caráter profético. Tá? O caráter profético está aí. E agora tem algumas leis da profecia. Algumas leis da profecia. Vamos lá. A profecia é uma predição, porque a pessoa ela está, na maioria das vezes, também se referindo ao futuro. Mas eu só preciso dizer algo para vocês aqui, que a profecia
ela está firmada em um tripé. Qual é esse tripé? Coisas que eram, que são e que hão de vir. Por isso, inclusive, que o livro de Apocalipse começa dessa maneira, né? Que João viu as coisas que eram, que são e que hão de vir futuro. É claro que na maioria das vezes a profecia ela tem um caráter futurista, mas profecias não falam apenas do futuro, elas têm base no passado, no agora e no amanhã. Então é esse tripé que forma o caráter profético. Tá? Então a profecia é uma predição profética que está para além do poder da predição humana, ou seja, a profecia não tem caráter humano. Tá? A profecia ela tem caráter no divino, no sagrado, no sobrenatural. As leis da profecias são leis sobrenaturais. Deve ser suficiente em detalhes que incluam qualquer conjectura que excluem qualquer conjectura e adivinhação. Ou seja, a profecia não pode ser fruto do raciocínio humano. Tá? Espaço de tempo entre a predição e o cumprimento. Geralmente, uma profecia ela pode falar alguma coisa do passado, por exemplo, olha, aconteceu assim na sua vida, está acontecendo assim agora, mas Deus vai fazer desse jeito, daquele jeito, Deus vai trabalhar assim para você chegar em tal lugar. Mais ou menos assim pode ser a construção de uma profecia, né, para vocês entenderem, sendo que, eu repito, o caráter dela é divino, não humano. Pode falar, irmão Marcos. Só uma curiosidade. Pode falar. A profecia de Hofni e Finéias, ela é a mais curta. Durou 24 anos. Aliás, depois de 24 anos ela aconteceu. Só uma curiosidade só isso aí. Hofni e Finéias? Porque durou 24 anos desde que foi profetizado. Durou não, desculpa. Aconteceu depois de 24 anos, quando ela foi dita. É a menor que tem? Não sei dizer. Só uma curiosidade só. Não sei assim precisar. Ela aconteceu 24 anos depois no livro de Samuel, né? Que eu marquei todo no meu caderno. Isso daí é o que se referia às passagens da profecia dada e o seu cumprimento, né? E essa daí foi 24 anos, a mais curta que eu vi. O restante todas são 400 anos e por aí vai afora. Né? Foi só uma curiosidade só, pastor. Eu não vou saber assim responder de pronto, né, em relação à data. Até joguei no Google aqui enquanto você estava falando, para ver se aparece alguma coisa, mas não estou conseguindo ver nada assim de pronto não. De cabeça eu confesso que eu não lembro. Depois a gente pode pesquisar. Vamos lá. Então você tem uma série de profecias, tá, que se cumpriram do Antigo Testamento. Profecia de Tiro, de Sidom, né, do Egito, da Babilônia e por aí vai. Muitas profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram. Como eu falei, da crucificação de Cristo, profecias relacionadas a questões das vestes de Jesus, usadas ali na cruz. Salmo 22, versículo 18 fala disso. O fato dele ter sido crucificado entre dois malfeitores também era uma profecia bíblica, se você não sabe. Isaías capítulo 53, versículo 12. Ele estar diante de Caifás era uma profecia bíblica. Isaías capítulo 53, versículo 7. Traído por Judas já era uma profecia bíblica. Salmo 41, versículo 9. Rejeitado pelo povo de Israel, a rejeição de Jesus
pelo povo de Israel já era uma profecia bíblica. Salmo 118, versículos 22 e 23, né? E por aí vai. Olha que interessante agora. Olha que interessante. Por exemplo, a profecia sobre ele ser crucificado entre dois malfeitores está lá em Isaías. E o cumprimento dela em Mateus capítulo 24. Aliás, desculpe, Mateus capítulo 27, versículo 38. Tá? Ó, 745 anos depois. Né? Tremendo isso aqui. Ele estar diante de Caifás, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 7. E o cumprimento, Mateus capítulo 26, versículos 62 e 63. Tá vendo? Ser traído por Judas, está lá em Isaías 41, versículo 9. E o cumprimento, Marcos capítulo 14, versículo 10. Olha. Rejeitado pelo povo, Salmo 118. E o cumprimento disso, Mateus capítulo 21, versículo 42, quase 1000 anos depois. Então, essas são as questões aí relacionadas às profecias, né? A gente terminou falando sobre as profecias messiânicas e o seu cumprimento. Muita coisa, ele ser transpassado na morte, o sepultamento num túmulo de alguém rico, tudo isso já existiam profecias relacionadas a esses acontecimentos. Tá? Agora sim nós vamos para a unidade número 3, vamos aqui avançando, vamos lá, unidade de número 3, opa, calma aí. Ué. Acho que venceu o tempo. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Acho que venceu aqui o tempo do Google Meet. E eu nem me percebi passando do tempo aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vai funcionar. Ô Valdeci, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, pastor. O que aconteceu? Sumiu aqui? Será que... Já voltou. Pode continuar, pastor. Ainda bem que eu olhei e percebi, senão eu ia ficar falando sozinho aqui. Vamos lá. Aí o senhor está bem no termo que é a unidade 3 agora, né? Ah, então tá bom, muito obrigado. Até aí vocês conseguiram ouvir bem, né? Vamos lá então. Unidade 3 agora. Os fundamentos teológicos da fé cristã. A gente vai ver um pouco agora sobre a existência de Deus, o cristianismo e a Bíblia. Vou pedir para vocês, se possível, fecharem o áudio, só para não dar interferência. Isso, muito obrigado. Vamos lá então. A gente já caminha para a conclusão aqui. Vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre os fundamentos teológicos da fé cristã. Primeiro, falar sobre a existência de Deus. Eu brinco com vocês que Deus não existe, porque a ideia de existir é muito pequena para um Deus tão grande como esse que criou tudo e todas as coisas. Nesse sentido a gente diz, Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe pressupõe início, meio e fim. Em Deus não existe começo, nem meio, nem fim. Deus não se tornou Deus, viveu como um Deus e um dia deixará de ser Deus. Deus é Deus desde sempre. Aí ele não é criado, ele é criador. Então, nesse sentido, a gente faz esse jogo de palavras para dizer que Deus não existe, Deus é. Desde quando? Desde sempre. Tá? Agora, e o caráter de Deus? O caráter de Deus, ele é eterno, ele não muda, ele não mente, ele não se contradiz, ele não peca, ele não pode falhar,
ele não pratica a injustiça, ele é totalmente imparcial. Esses são o caráter de Deus. Ó, Deus é eterno, Deus não muda, Deus não mente, Deus não pode se contradizer, ele não pode pecar, ele não falha, ele não pode praticar injustiça, ele é totalmente imparcial. Tá? Pode falar que Deus se arrepende ou não? Não, Deus não se arrepende. E quando Jesus fala lá que Deus se arrepende de ter feito o homem, pastor? Eu não lembro, você lembra mais ou menos onde é? Não é lá no Antigo Testamento lá? Deus se arrepende de ter feito a raça humana, não é isso? Não, isso sim, mas eu não me lembro de Jesus ter falado isso. Ah, sim, certo. Tá? Sim, está escrito. Gênesis capítulo 6. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. É essa referência que você tá em mente? Isso. Tá, Isso. vamos lá. Esse é um texto interessante. Por quê, Valdeci? Esse é um dos textos que a gente usa até para mostrar a importância de se estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente lê, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, a ideia de arrepender-se para nós nos faz filtrar esse texto e interpretá-lo com base na nossa experiência de arrependimento. Para nós, o arrependimento pressupõe: fiz errado, não deveria ter feito, não deveria ser assim, etc e tal. Mas o texto ali em Gênesis capítulo 6, quando disse arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, a ideia do texto, ao colocar a palavra arrependimento, e o Senhor mudou de posição, o Senhor mudou a postura, e o Senhor mudou a maneira que trataria o ser humano. Ou seja, até aquele momento Deus estava tratando com o ser humano com amor, bondade e misericórdia. A partir daquele momento, o Senhor mudou a sua postura em relação ao homem. Fato isso é tão verdade, que após isso veio o dilúvio. Perceba? Ou seja, Deus não mais trataria a humanidade ali com amor, bondade e misericórdia. Ele estabeleceria após isso juízo. Então, arrepender-se ali significa mudar de posição, mudar a postura como trataria o ser humano. Isso é tão verdade que depois vem o dilúvio. Perfeito, pastor. Deu para entender? Sim. Agora, entra então como mudar de posição, no caso. Mudar de postura, isso mesmo. Mudar de postura. Okay. Pode perguntar, meu Marco. Sobre esse texto que você acabou de nos explicar aí, eu entendi, tá, tudo bem. Mas só a curiosidade também, é em respeito a alguma tradução do hebraico essa palavra ou não tem nada a ver? Sim. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Sim, mas também tem uma coisa a mais ainda. Sim, porque a palavra, quando você vai para o hebraico, é essa. Mudou a maneira como trataria o homem. Essa é a ideia original. A ideia de arrepender-se não está no original. No original está. E o Senhor mudou a postura dele em relação ao homem, para com o homem. Deu para entender? Não, tudo bem. Essa era só fiquei em dúvida isso daí. Está muito bem explicado, pastor. Agora, além disso, por isso que eu disse que sim, mas tem algo a mais aí. Qual é esse algo a mais? São duas palavrinhas na verdade. Tá? Antropopatia e antropomorfismo. Eu vou repetir. Antropopatia e antropomorfismo. Tá? Antropos é homem. Morfismo
é a palavra morfia, que significa forma. Então, antropomorfismo é dar formas humanas a Deus. Exemplo, quando a Bíblia diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Antropomorfismo. Os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Antropomorfismo. Os olhos são como chamas de fogo. Ele vem saltando pelos montes. Tudo isso é uma linguagem dentro da ideia de antropomorfismo, atribuir características humanas a Deus para tentar explicar alguma coisa. Entendeu? Atribuir característica a Deus? Características humanas. Antropo, homem. Morfia. Atribuir característica humana A Deus. a Deus. E antropopatia. Antropo, homem. Patia, sentimentos. Então, antropopatia é quando a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza é sentimento humano. Arrepender-se, sentimento humano. Não existe em Deus lugar para arrependimento, tristeza e coisas do tipo. Mas por que a Bíblia usa essa linguagem? Primeiro, para tentar explicar de uma maneira que a gente seja capaz de entender, né, numa ideia pedagógica, porque do contrário seria impossível entender, né? Desse jeito já não é tão simples, mas a gente precisa saber quando a Bíblia está usando essa linguagem antropopática ou de antropomorfismo. Entendeu? Nossa, perfeito, pastor. Porque Deus, na essência, ele não se arrepende. Por quê? Se eu acreditar que Deus se arrepende, eu tenho que acreditar que ele deixou de ser Deus. Porque aí eu vou pressupor que ele errou. Porque arrependimento pressupõe erro. Então, se ele errou, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser Deus. Deu para entender? Deu, pastor. Correto. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos avançando aqui e eu caminho para concluir hoje com vocês. Então, testemunho da sua existência, né? Testemunhos no mundo físico, né? Através do ser humano que ele criou. E a gente coloca aqui que Deus criou o ser humano para ser testemunha, né? Uma evidência da existência do próprio sagrado, do próprio divino. Criou um ser humano dotado de inteligência, de capacidades extraordinárias que testificam a existência de Deus. Tá? Também nós temos, dentro da ideia da revelação divina ao mundo, a pessoa do seu Filho, Jesus. Deus revelou-se não apenas na criação, mas muito especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Aí entra o que eu já falei para vocês de Calvino. João Calvino, ele diz que existem duas grandes revelações. A primeira é a revelação universal. Qual é a revelação universal, gente? É tudo aquilo que Deus criou, céu, terra, tudo que existe, de alguma maneira revela o Criador, revela Deus que criou tal coisa. Ok? E aí tem a segunda revelação, que Calvino chama de revelação especial. Qual é a revelação especial? Na verdade, são duas. A revelação especial é o Verbo que se fez carne, né? O Filho de Deus que se tornou homem, e a Palavra. Então, Jesus e a Palavra são as duas grandes revelações que Calvino chama de revelação especial.
especial. E através do seu Filho, ele se revelou a nós, né? O plano expiatório foi preparado desde a fundação do mundo. Por isso tem um texto que diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro que já é Cordeiro preparado para o sacrifício antes da fundação do mundo. Quando Jesus voltou ao céu, mandou o Espírito Santo para nos instruir em todo o caminho. Por quê? Porque o Pai cria, o Filho executa e o Espírito Santo dá continuidade naquilo que o Filho começou a fazer. Tá? Eu vou ficando por aqui hoje. O próximo ponto seria a revelação da sua palavra. Eu já falei com vocês, né, dentro da ideia de Calvino. Tá? E a gente finaliza a aula de hoje por aqui, tá bom? Nós vamos avançando aí, como eu disse a vocês, repito, tá? Semana que vem eu peço a compreensão de vocês para esse meu compromisso pessoal, mas também eu não vou deixá-los aqui em momento algum com nenhum tipo de déficit de conteúdo. Quando for necessário, eu gravo a aula, tá joia? Deus abençoe, forte abraço, obrigado pelas perguntas, foram boas aqui as participações. Eu incentivo vocês a participarem, participa mesmo, dá um gás aqui na aula, não sou apenas eu que falo, nós estamos aqui no momento de aprendizado e nada melhor do que as perguntas para construir uma aula legal, dinâmica e que de fato faça sentido para nós. Tá joia? Deus abençoe, viu? Um abraço. Amém. Deus falou, meu irmão Marcos. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Aqui no Facebook, Deus te abençoe. Deixa eu fechar o computador aqui. Forte abraço. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.